autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Que fazeis de especial? Este também o trecho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 47, palavras de Jesus. Que fazeis de especial? Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isto. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Mestre Jesus, nós te agradecemos pelos dons da vida, pelo conhecimento da doutrina espírita e pela oportunidade de aqui nos reunirmos em teu nome para os nossos estudos do Consolador. Ajuda-nos, Mestre, não apenas a bem compreender as lições, objeto de nossas análises, mas, sobretudo, a introjetá-las, a fim de que consigamos, modificando o nosso panorama interior, também transformar o teor de nossas realizações no mundo. A Ti também rogamos, Senhor, que abençoes os nossos irmãos de humanidade. E a Ti endereçamos a nossa gratidão e os nossos louvores, com muito carinho, agora e para sempre. Que assim seja. Bom, então nós vamos dar continuidade aos estudos do capítulo Os Arquivos da Alma. Nós, então, estamos acompanhando o grupo composto por Camilo Castelo Branco e os demais amigos, colegas de quarto dele, eles que haviam recebido a alta hospitalar e agora estavam excursionando pela
pelo departamento da torre para averiguação das instalações, dos trabalhos que eles realizavam ali, a fim de conhecerem também um pouco mais da realidade espiritual, do trabalho espiritual e se prepararem melhormente para uma futura reencarnação e, sobretudo, para o projeto mais imediato, que era o de visitação à crosta da Terra. E então, nós já tínhamos conversado a respeito da surpresa que Camilo teve ao se defrontar com aquelas prisões pertencentes àquele departamento. Ele e também os amigos que imaginavam um ambiente profundamente hostil, ruim, feio, para abrigar aqueles criminosos, deu-se conta de que as instalações da prisão onde ficavam os prisioneiros eram extremamente agradáveis, parecendo muito mais um ambiente de estudo, de meditação, onde eles tinham as refeições energéticas, né, adequadas para as suas necessidades, e eram tratados todos com muito respeito, carinho, dignidade. Então, aquilo surpreendeu extraordinariamente. E foi-lhe esclarecido também que ali, aqueles prisioneiros, eles recebiam diariamente orientações, explicações, aulas, verdadeiras aulas sobre o Evangelho de Jesus, sobre as leis divinas, sobre a vida espiritual, mas que também havia a possibilidade de serem aplicados alguns recursos mais incisivos, mais drásticos em determinados casos daquela prisão, né, para determinados prisioneiros. E que estes recursos mais incisivos somente poderiam ser aplicados por benfeitores espirituais muito abalizados, alma e espíritos já iluminados, muito disciplinados. E ele faz menção, portanto, a Olivier de Guzmán. Outro detalhe também que nós mencionamos é que o Camilo também é surpreendido pelo fenômeno que ocorreu com ele e seus amigos para proporcionar-lhes a visão, o acompanhamento do que estava se sucedendo com os prisioneiros. Então, a partir do momento em que o padre Anselmo acionou determinado botão de uma aparelhagem do seu gabinete, ele, Camilo e seus amigos, passaram a se sentir como se estivessem junto com Olivier de Guzmán, caminhando naqueles corredores onde estavam as celas, e os prisioneiros ali detidos. Então, Camilo disse que ele não sabia explicar por qual fenômeno aquilo ocorria, mas que ele sentia, tanto quanto os seus colegas, que eles estavam todos realmente junto de Olivier Guzmán, andando ali naquelas dependências da prisão, quando na realidade eles continuavam no mesmo lugar, ou seja, no gabinete do padre Anselmo. E depois o padre Anselmo, fazendo com que eles acompanhassem aquela peregrinação de Olivier de Guzmán, visitando todos os prisioneiros e oferecendo-lhes os estudos, as orientações e também realizando determinados procedimentos mais especializados, mais delicados em alguns dos pacientes. A determinado ponto, o padre Anselmo diz: agora vocês vão verificar, acompanhar o atendimento a um dos pacientes. Era um paciente já que estava em vias de recuperação, já estava ali aprisionado há mais de 30 anos. E o padre Anselmo dá uma descrição daquele prisioneiro para o grupo, e o Camilo então registra
E diz que houve aí uma terceira surpresa para ele. Porque dentro da descrição era um dos piores criminosos, era alguém extremamente violento, alguém que era perverso, tinha cometido muitos crimes, induzido pessoas a suicídio, ele próprio houvera se suicidado, tinha obsidiado muitas pessoas, escravizado, depois de desencarnado, escravizado outros espíritos, era chefe de uma quadrilha espiritual, de uma gangue espiritual, perversa também. E quando ele vê aquele criminoso terrível, ele que imaginava já uma figura demoníaca, uma figura animalesca, ele vê um homem. E ele fala, mas aquilo gera um impacto maior, porque quando nós enxergamos algo que nos provoca talvez asco, repugnância, nós talvez tenhamos alguma reação até mesmo de desprezo. Mas enxergando apenas a figura de um homem, era inevitável sentir algum tipo de talvez simpatia ou de empatia por ele. Era apenas um ser humano degradado, que caiu muito baixo, na questão dos valores morais, dos valores humanos, mas continuava sendo um ser humano, portanto merecedor de ser tratado como um ser humano. E há alguns dos aspectos sobre o Agenor, que era este criminoso terrível, que Camilo pôde notar, era que se tratava de alguém que apresentava-se pelas suas vestimentas, embora sujas, inclusive pelo sangue onde ele se encontrava, eram as roupas que ele vestia no dia em que ele se suicidou. E eram roupas de alguém de uma posição social elevada. E também notou o sangue que continuava a jorrar dele, como se tivesse o ferimento ocorrido naquele instante mesmo, algum ferimento de punhal ou de uma espada. E então também o padre Anselmo informou que tal era a perversidade, a quantidade de crimes e a crueldade que tinha sido praticada por aquele espírito, que havia inclusive a possibilidade, segundo o padre Anselmo, de aquele espírito receber a determinação para uma reencarnação imediata, ou então até mesmo ser exilado para um orbe, um planeta primitivo, inferior à Terra, onde ele poderia ser reencarnado ou permanecer, ainda que desencarnado, permanecer na psicosfera, nos arredores daquele planeta, pertencendo, portanto, à psicosfera daquele planeta. Ele falou, em qualquer uma dessas situações, reencarnado ou mesmo somente na psicosfera de um planeta inferior, portanto primitivo, uma condição inferior ao planeta Terra, que é mundo de provas e expiações, e em pouco tempo ele resgataria, expiaria todos os crimes, os débitos que ele cometeu. Ele diz, mas existe um elemento dentro da justiça de Deus. E este elemento se chama misericórdia. Em razão desta misericórdia, ele diz, o próprio Cristo não permite que as medidas mais drásticas de recuperação de algum espírito, de alguma alma, sejam aplicadas antes de serem esgotadas as tentativas das medidas mais brandas, mais regulares, normais. Então, eles aguardavam todas as possibilidades, todas as tentativas, se esgotassem todas as tentativas de auxílio com outros recursos àquele espírito Agenor. Se não funcionasse nenhuma delas, daí ele seria exilado em algum planeta inferior.
reencarnando-se lá, ou mesmo ainda que permanecendo na psicosfera daquele planeta. É interessante nós lembrarmos que em O Livro dos Espíritos, na parte já terceira, que trata das leis morais, né, de Deus, as leis da natureza e as leis morais de Deus, há um capítulo, o último capítulo, que é intitulado pelo codificador da Lei de Justiça, Amor e Caridade. Ele reúne esses três elementos, amor, justiça e caridade. E fazendo um comentário, uma das respostas dos benfeitores espirituais, o codificador diz que o amor e a caridade são o complemento da justiça. Então, sempre que a lei de Deus é aplicada, ou a justiça de Deus é aplicada, é executada, nós nunca teremos essa justiça apartada do amor e da caridade. Então, o amor e a caridade darão certamente o complemento ou ainda o equilíbrio para que a justiça possa agir de maneira perfeita, equânime e também de maneira misericordiosa. Então aqui a misericórdia da lei divina, né, da de Deus e também, portanto, de Jesus, criava estas condições para que Agenor recebesse todos os outros recursos menos drásticos na tentativa de sua recuperação antes que fosse aplicado o recurso mais drástico. E também é mencionado que o próprio, no caso de Agenor, foi o próprio Espírito de Maria Santíssima que solicitou a intercessão em favor de Agenor, né, conversando com o seu filho e depois dando determinações para a equipe, né, dos seus servos, né, da sua legião de servos, para que tivessem todo o empenho na recuperação o quanto antes daquele espírito. E depois, então, nós verificaremos que entra ali o tutor, o benfeitor daqueles espíritos que estavam na prisão para fazer a sua peregrinação junto daqueles criminosos, e ele inicia com Agenor. Era o espírito Olivier de Guzmán. Então nós vamos ver a respeito deste instrutor, o que ele fazia visitando estas celas, a descrição que Camilo dá deste instrutor, benfeitor, qual era o nome também completo daquele criminoso que estava ali para ser auxiliado, e nós verificaremos também as atividades iniciais daquele benfeitor junto do seu pupilo, e também quais eram os deveres e direitos do prisioneiro naqueles encontros, e com o que Camilo comparou aquelas atividades iniciais que presenciou. Então isto começa nesta parte que no parágrafo diz o seguinte: eis todavia que entrava o mestre que o assistia, o qual piedosamente, a gente já vê uma característica dele, né, a piedade, tem até um belo texto sobre a piedade, a indulgência em O Evangelho segundo o Espiritismo. E este mestre, então, ia piedosamente de aposento a aposento acender nos corações incultos daqueles míseros delinquentes as lâmpadas estelíferas do conhecimento, a fim de que se norteassem com elas a estradas mais compensadoras. Ou seja, aí a piedade, a compaixão e a misericórdia era um mestre de alto gabarito que ia, né, junto daqueles criminosos perversos, de cela em cela, transmitindo conhecimento, gentileza, orientações, explicações de maneira paciente, para que esta mensagem do Evangelho de Jesus sobre as leis divinas pudessem penetrar naqueles corações e eles então pudessem começar
a sua jornada de recuperação de si mesmos, né? Que implicaria naturalmente em expiações, eliminação dos desequilíbrios que eles próprios tinham criado para si mesmos e também provações, né? Experiências de aperfeiçoamento de si mesmos, gerando também, com os seus próprios esforços, a reparação dos males praticados. Então era necessário prepará-los para todas estas, digamos, aventuras de redenção. Era necessário muni-los de ferramentas hábeis para que eles pudessem, quando chegasse-lhes o momento de enfrentar as expiações, as provas em reencarnações dolorosas, que seriam dolorosas, que eles tivessem ferramentas para suportar estas dificuldades, esses sofrimentos, as dores, as provas e as expiações. Não adiantava enviar-lhes para novas reencarnações desprovidos de recursos. Eles fracassariam vergonhosamente mais uma vez. Então estavam ali treinando-os, preparando-os para novas reencarnações, com o ensinamento do Evangelho de Jesus, das leis divinas. Tudo aquilo que nós aprendemos no Espiritismo aqui, na Terra, eles ensinam para aqueles indivíduos também que ainda não aprenderam sobre estas lições. E o nome dele, então, né, do prisioneiro, deste prisioneiro especialmente, era Agenor Penhalva. Ele tinha vivido na Espanha na última reencarnação. E um detalhe que aqui Camilo destaca é que quando surge ali na porta, na cela dele, o benfeitor espiritual, o antigo obsessor levantou-se respeitoso, fazendo vênia própria de um gentil homem. Aí a gente vê a autoridade moral destes benfeitores espirituais. Então, novamente, o benfeitor dá um sinal e o criminoso, né, Agenor, senta-se. Daí a descrição que é dada do benfeitor espiritual de Olivier de Guzmán foi a de que era um homem de fisionomia grave, atitudes delicadas, conversação paternal, que, como os demais iniciados superiores, trajava a indumentária da bela e operosa falange a que pertencia. E este Olivier de Guzmán, então, começou a explicar a Agenor a razão de sua presença ali, né? Disse aqui Camilo, entrou a expor ao discípulo a explicação do dia. Então, diariamente, aqueles pacientes criminosos, né, prisioneiros ali, recebiam aulas sobre aqueles assuntos que nós já mencionamos. Também é bastante interessante que o instrutor, benfeitor espiritual Olivier de Guzmán, exige que Agenor anote em cadernos a lição, os detalhes, as dúvidas. E a gente sabe que realmente, quando nós só ouvimos, nós gravamos menos as informações, uma menor quantidade dos conteúdos. Quando nós ouvimos, vemos e anotamos, nós gravamos bem melhor e com uma maior quantidade de informações em qualquer curso, em qualquer aula, em qualquer palestra, congresso de que participemos, né? Nós sempre teremos um resultado melhor, uma fixação melhor em nossa mente. Então ele diz assim, que Olivier de Guzmán fez Agenor anotar a aula inteira em cadernos, levando-o assim a analisá-la, a meditar sobre ela, a fim de cuidadosamente imprimi-la na mente. Ou seja, anotando também aquelas informações, depois ele poderia reler aquelas informações, estudá-las melhor, refletir melhor sobre elas.
Então já nos indica também, embora seja um conhecimento que nós tenhamos aqui na Terra, né? Dentro da área do conhecimento, as neurociências explicam melhor isso com o funcionamento também do nosso cérebro, de todos os elementos que compõem a prática da nossa aprendizagem. Dentro dos estudos da pedagogia também a mesma coisa. Mas isso também é um reforço para que em nossos estudos nós procuremos também seguir esta orientação, já que está mais uma vez confirmado, agora por uma informação espiritual, que a gente aprende melhor, né? E que não é o conhecimento espírita algo para a gente ouvir uma palestra e depois voltarmos para casa e irmos para as demais atividades e esquecermos. É algo para que a gente tenha sempre em mãos para refletirmos sobre estas questões, analisarmos, meditarmos sobre estes conteúdos. São conteúdos para todos os dias, para a nossa vida eterna. Dizia ainda Camilo: consistia esta aula, por nós presenciada, em importante tese sobre os direitos de cada indivíduo, assim na sociedade terrena que na astral, à luz da lei magnânima do Criador. Direitos de cada indivíduo. Nos direitos de mútuo respeito, solidariedade e fraternidade que a humanidade a si mesma deve na harmoniosa cadeia das ações de cada criatura em torno de si mesma e dos seus semelhantes. Direitos de mútuo respeito, solidariedade e fraternidade. Nós todos temos esse direito. Se temos esses direitos de receber fraternidade e solidariedade, e somos todos, não há exceções, significa que também todos temos os deveres de praticar isto. Se todo mundo aqui na Terra tem o direito a receber solidariedade, receber fraternidade, significa que também todos, sem exceção, temos o dever de praticar a solidariedade, praticar a fraternidade, praticar o respeito ao próximo. Analisaria o aluno a tese melindrosa em presença das próprias ações cometidas durante a existência última que tivera na Terra e durante a permanência no invisível até aquela data, confrontando-as ainda com as normas expressas nas leis que regem o mundo astral e nos códigos da moral cristã, indispensáveis ao progresso e bem-estar de todas as criaturas e dos quais vinha ele recebendo esclarecimentos já havia algum tempo. Ou seja, as leis divinas, a mensagem do Evangelho de Jesus são fundamentais, indispensáveis para uma vida harmoniosa e de bem-estar no mundo espiritual e na Terra. Nós não teremos paz, não teremos uma vida com bem-estar real, verdadeiro, de harmonia na Terra, enquanto as pessoas, a humanidade da Terra não se aplicar fervorosamente no estudo da mensagem de Jesus, das leis divinas, e as pessoas começarem a se aplicar na execução desta mensagem de Jesus e das leis divinas. Não temos nenhuma possibilidade de desfrutar uma sociedade humana, de uma harmonia, de um bem-estar na sociedade humana da Terra, sem antes estarmos coletivamente realizando essas propostas da lei divina e do Evangelho de Jesus. Aqui também há uma outra coisa interessante de se destacar, é que aqueles conhecimentos recebidos, aquela aula, aquela tese que seria ministrada pelo benfeitor, o aluno tinha por obrigação confrontá-la com os seus próprios comportamentos, com os seus próprios pensamentos, com as suas tendências. O que é muito incomum ainda na Terra. As pessoas leem, ouvem, assistem a palestras, a cursos, mas nós muitas vezes não temos o hábito de confrontarmos aquela mensagem com os nossos hábitos, com as nossas tendências, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes diárias. Confrontar significa colocar frente a frente
A tese espírita é esta, no nosso caso, que somos espíritas cristãos, a tese do espiritismo, do Evangelho de Jesus é esta. As leis divinas, conforme estudamos, inclusive, em O Livro dos Espíritos, das leis divinas, das leis morais, são estas. E o meu comportamento está adequado a isto? Os meus pensamentos estão adequados a isto? As minhas condutas, as minhas tendências? Ou há discrepância entre aquilo que eu penso, como eu ajo, as minhas tendências e esta proposta? Eu tenho que fazer análise para identificar os pontos de discrepância e melhorar em mim aquilo que necessita de ser transformado para melhor. É exatamente isso que Santo Agostinho ensina quando Allan Kardec, perguntando a forma mais prática, efetiva, eficaz, de já conseguirmos nesta existência física mesmo, nesta reencarnação, conseguirmos já nos melhorar e garantir uma posição no mundo espiritual depois da nossa desencarnação melhor para nós, como nós deveríamos fazer? E os benfeitores responderam: o sábio da antiguidade já vou-lo disse, conhece-te mesmo. É a proposta que Sócrates, este sábio da antiguidade, leu na parede da antessala, antecâmara do Templo de Apolo no Santuário de Delfos, na Grécia. Ele leu esta frase: conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, é a frase completa, e daí passou a utilizar esta proposta filosófica, psicológica também com os seus discípulos. Então, os benfeitores espirituais resgatam esta proposta que foi tão difundida por Sócrates para responder a Allan Kardec, para conseguirmos já nos melhorar desde esta existência física, esta reencarnação, preparando-nos para uma existência no mundo espiritual melhor, habitarmos uma região espiritual melhor. É necessário primeiro que nos conheçamos, porque não nos conhecemos. Não sabemos exatamente o que pensamos. É muito comum que as pessoas identifiquem erros em nós, ou nos digam a forma como nós pensamos, nos mostrem ou nos indiquem as nossas tendências e fiquemos surpresos. Muitas vezes neguemos. Não, eu não sou assim. E na verdade, em grande parte das vezes somos. A pessoa está nos observando, sobretudo aqueles que convivem conosco. Eles nos observam o tempo todo, assim como nós os observamos também. Então identificam, você tem este problema, você tem esta tendência, você pensa dessa forma, note que vira e mexe você diz tal coisa, é um indício de que você tem esta tendência. Você reage sempre desta forma ou daquela forma, é ainda um problema, um vício moral seu. Então, temos esta dificuldade em fazermos o processo de autoconhecimento. E quando alguém nos ajuda, nos indicando alguns caracteres, algumas características da nossa personalidade que não são tão agradáveis, nós reagimos negativamente, às vezes com rudeza, às vezes agressivamente, de mau humor, né? Então, aqui, se a gente não faz na Terra, não há nenhum problema. No mundo espiritual, se desejamos ser auxiliados pelos benfeitores, eles vão nos convidar a fazer este trabalho de autoconhecimento. Não temos como escapar disso. Como nós vamos nos melhorar sem saber aquilo que precisa ser melhorado? Então, aqui havia esta imposição para que Agenor Penhalva realizasse aquele confronto daquilo que ele estava estudando e anotando, para não esquecer nada depois ele confrontasse, fizesse uma reflexão a respeito de si mesmo, o autoconhecimento, conhece a ti mesmo, para verificar se o seu pensamento, os seus pensamentos, as suas formas de agir, de reagir, as suas tendências, as suas crenças estavam de acordo ou em desacordo com aquelas lições que estava ele recebendo de Olivier de Guzmán. Ainda ele diz aqui: ao aluno assistia o direito de apresentar objeções, indagar em torno de dúvidas que pudesse ter e até de contestar
observando nós outros o volume de preciosos esclarecimentos fornecidos pelo Mestre a cada contestação do endurecido discípulo. E tal labor da exclusiva competição da consciência poderia ser tentado por todos os reclusos, independendo de cultura intelectual. Ou seja, quando ele menciona aqui a questão da contestação, era evidente que não tinha como serem derrubados os argumentos daquele mestre, de Olivier de Guzmán ou de algum outro mestre que estivesse ali realizando aquela tarefa. Por duas razões. Eram espíritos iluminados, no caso, por exemplo, de Olivier de Guzmán, um espírito extremamente avançado, iluminado, com um conhecimento extraordinário, infinitamente superior ao de Agenor. E segundo, e mais importante, o que Olivier de Guzmán ensinava era a verdade. Correspondia à verdade, correspondia à lei de Deus. Então não haveria nenhuma possibilidade de ser apresentado um argumento contestativo, contestador, que derrubasse a tese de Olivier de Guzmán. Qualquer contestação, como diz aqui Camilo, seria apenas para dar a possibilidade do prisioneiro ali extravasar ainda a sua tendência a ficar debatendo inutilmente. Ali expressava a vaidade, o orgulho do contestador, aquele que sempre está contestando, sempre querendo encontrar mínimas coisas, criando confusão, é a vertente, né, a vazão da vaidade e do orgulho. Então, aqui o Camilo faz questão de fazer essa anotação, porque muitas vezes temos a tendência de ficar debatendo, de ficar criando muitas vezes confusão apenas por causa do nosso orgulho. Não são debates ou perguntas ou contestações que sejam edificantes. Muitas vezes é apenas uma manifestação da nossa vaidade, do nosso orgulho. Né? E por isso que ele diz assim, era da exclusiva competição da consciência. E, no entanto, o benfeitor respondia calmamente, serenamente, com todas as explicações possíveis que pudessem auxiliar o aluno. Aqui há uma nota do autor espiritual que ele diz assim, que estas aulas que o Olivier de Guzmán dava aos prisioneiros poderiam ser comparadas como uma doutrinação levada a efeito pelo guia, como as que costumamos assistir nas sessões experimentais bem dirigidas de espiritismo, nas reuniões mediúnicas de atendimento a espíritos sofredores, certamente avantajada pelas circunstâncias e pela sabedoria do expositor. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Bom, na sequência, então, nós vamos encontrar Camilo, o autor, fazendo questionamentos para o Padre Anselmo, né, mostrando certas indignações e fazendo também questionamentos. Ele diz assim, ou melhor, pergunta: uma vez que este pobre espírito se convença da necessidade do bem, para onde será encaminhado? Que vai ser dele? E por que obtém, apesar da má vontade manifesta, mestre de tal valor, lições profundíssimas como as que presenciamos, ao passo que nós outros, que nos dispomos a trilhar o futuro de boa mente através dos vossos conselhos, mal vislumbramos esses iniciados que tanto nos agradam e nem conseguimos sequer um texto onde aprendamos as leis que nos regerão daqui por diante, quanto mais apetrechos de escrita? Então ele pergunta, né, interessado talvez na sorte do prisioneiro, mas ao mesmo tempo ele demonstra os ciúmes, a inveja, né? Porque ele tem essas coisas, ele sendo um prisioneiro, né, como foi colocado pelo próprio Padre Anselmo,
um espírito perverso, um criminoso perverso. Eles tinham sido suicidas, mas aquele era, além de suicida, um criminoso perverso e tinha melhores recursos. Tinha aulas particulares com um daqueles iniciados elevadíssimos. Tinha papel, tinha lápis, todos esses apetrechos de escrita. Ele, que era um escritor, não tinha tido acesso a nada até agora. Então notemos também este ângulo da nossa personalidade. Ali ele manifesta inicialmente o interesse pelo prisioneiro e logo em seguida a sua indignação fruto dos ciúmes, da inveja. Nós lembramos neste momento da parábola do filho pródigo. O filho pródigo sai, faz um monte de coisas, consome todo o patrimônio do pai, que o pai tinha adiantado da sua herança, né? Vai para orgias, farras, bebedeiras e gasta todo o dinheiro, perde todo o patrimônio da herança e depois volta para a casa do pai, arrependido, e, no entanto, o outro filho que permaneceu ali junto do pai fica indignado. Quer dizer, eu fiquei o tempo todo aqui ajudando meu pai, isso e aquilo, e meu pai nunca matou nada, nem um porquinho aqui para a gente comer. No entanto, meu irmão volta, depois de fazer tudo o que fez, e meu pai manda celebrar, manda matar um animal, o melhor animal para a celebração, uma grande festa. Ele se achou injustiçado. Mas não é que houve injustiça. O problema ali era dos ciúmes e da inveja. E então daí há o esclarecimento do padre Anselmo. Ele dizia assim, ele inicia esclarecendo que tanto Camilo quanto os seus companheiros que tinham recebido alta, tinham acabado de receber alta, ainda não estavam reequilibrados. Não devias esquecer que sois enfermos a quem somente agora consideram alta do hospital. E mais, que havendo ingressado apenas 3 anos neste abrigo, não passais de recém-chegados, que nem mesmo concluíram o reajustamento psíquico. Tão flagrante diferença, aliás, se patenteia nas vossas mútuas condições, que não admitem sequer um confronto para discussões. Ou seja, eles sempre estavam em atrito entre si, próprio Camilo estava sempre questionando, achando que isto era injustiça, que aquilo era um erro, ou seja, o orgulho, a vaidade, o egoísmo ainda estavam prejudicando aqueles indivíduos profundamente. Não vos admireis, portanto, que esse que acolá observamos obtenha o que parece merecido. Vossa época de iluminação virá a seu tempo e não perdereis por esperá-la. Há 38 anos ingressou Agenor Penhalva nesta torre e só agora concorda ele em aplicar-se ao indispensável estudo de si mesmo para acatar a lei e minorar a situação própria que lhe vem pesando amarguradamente. De outro lado, justamente devido à inferioridade moral de que se rodeia, necessita maior vigilância e assistência do que vós, cujos pendores para a conversão à luz muito bem auguram para o futuro. Trabalho prolongado tem requerido o endurecimento do coração em que se entrincheirou aquele pecador, temeroso qual se sente das consequências futuras dos desbaratos que converteram em trevas a sua vida. Fora mesmo necessária a perseverança paternal de um Olivier de Guzmán, afeito ao trato com os nativos do norte e semibárbaros do oriente, a fim de convencer o grande transviado que aí tendes ao encorajamento para a emenda. Voltará ele muito breve à reencarnação. Encontra-se excessivamente prejudicado em suas condições mentais para que seja lícito conduzir-se a situações de verdadeiro progresso. Só uma existência terrena longa, dolorosa, operando-lhe decisivas transformações mentais, por alijar da consciência sobrecarregada de sombras considerável bagagem de impurezas, permitir-lhe-á ensejos para novos traçados na rota do progresso normal. E é a fim de convencê-lo satisfatoriamente a tal resolução, sem jamais obrigá-lo, é no intuito de prepará-lo para a aquisição de forças suficientes para
as pelejas, lutas ardentes que enfrentará nos proscênios terrestres, que assim o detemos, procurando moralizá-lo o mais possível, reconciliando-o consigo mesmo e com a lei. Se não o fizermos, sua próxima e inevitável reencarnação tornará ao mesmo círculo vicioso em que tem degenerado as demais, o que absolutamente não convém a ele e tampouco a nós outros, visto que por sua reeducação nos responsabilizamos perante a mesma lei. Então mostra que também para aquele grupo de Camilo chegariam novos recursos muito interessantes. Eles já estavam, na verdade, recebendo novos recursos, novas oportunidades. Uma delas era essa de aprendizagem, de visitação aos departamentos para a sua aprendizagem. E o intuito era exatamente para que eles tivessem melhores condições, ferramentas, habilidades, para que, retornando na excursão que os benfeitores estavam preparando para eles de visitação à crosta novamente, eles tivessem melhores condições de fazer essa excursão e essa visitação à crosta com mais equilíbrio, sem maiores prejuízos para si mesmos. Então, eles também estavam sendo preparados para uma atividade especial, de maneira que a Agenor, que já estava há 38 anos ali, e agora estava à véspera de uma nova reencarnação, que para que ele pudesse depois dar sequência ao seu progresso espiritual, ele teria de enfrentar uma reencarnação muito longa e extremamente dolorosa, para que ele pudesse reajustar o psiquismo dele minimamente, para que ele pudesse exteriorizar, extravasar e eliminar de si mesmo também muitos fluidos, muitos desequilíbrios, para depois ele poder, digamos, retomar a rota do seu progresso. Era necessária aquela reencarnação longa e dolorosa, mas lançá-lo numa reencarnação muito longa e muito dolorosa, sem a devida preparação, também seria uma irresponsabilidade. Seria falta de caridade, falta de amor, falta de misericórdia, falta de compaixão. Então, por isso que eles estavam acelerando, intensificando os cuidados e o ensino a Agenor para que ele pudesse mais rapidamente recolher os recursos de que ele necessitaria para a nova reencarnação. E menciona mais uma vez a nobreza espiritual de Olivier de Guzmán. Ele diz: para um criminoso deste tipo, somente uma paciência paternal, um carinho paternal e uma paciência de um Olivier de Guzmán. Espíritos menos avançados não suportariam, se irritariam talvez. É necessário uma grande evolução para a realização de determinadas tarefas que exigem mais daquele realizador. Por isso que, inclusive, está na obra de Kardec, na Codificação Espírita, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, que as grandes tarefas, as missões mais difíceis, somente são confiadas por Deus a espíritos que são realmente mais abalizados, espíritos mais treinados, com recursos mais avançados para a realização daquela tarefa mais melindrosa, mais difícil, mais complexa. Alguma dúvida, algum comentário até aqui? Bom. Na sequência, então, aquelas primeiras atividades de ensino, de aula, etc., que Olivier de Guzmán proporcionou ao prisioneiro, ele conduziu Agenor a uma outra sala. E nós vamos ver agora como o autor descreve estas salas e os equipamentos ali existentes. O que Camilo pergunta ao Padre Anselmo a respeito do que estavam a ver ali, aquela sala com aqueles equipamentos, ele pergunta o que seriam aqueles equipamentos e para que serviria aquela sala. E a gente vai ver também a resposta do sacerdote, do Padre Anselmo. Como foi a reação de Camilo, dos seus amigos,
ante a resposta do padre Anselmo, por qual razão eles tiveram aquela reação. Também nós vamos verificar o que o padre Anselmo comentou sobre o processo de acesso às próprias memórias profundas realizado por um espírito iluminado e sobre também a responsabilidade dos instrutores espirituais quanto às informações do inconsciente dos pacientes. Então, o padre Anselmo depois pediu para que os membros daquela equipe, né, que estava excursionando ali pelas torres e agora neste momento pelo ambiente da prisão, que eles atentassem. E descreve então Camilo: a um gesto do preceptor, vimos que o paciente levantou-se a fim de acompanhá-lo submissivamente, como tocado por influências irresistíveis. É um outro detalhe também que a gente aprende na doutrina espírita. Os espíritos inferiores, eles não têm como resistir às determinações e ordens e comandos dos espíritos superiores. Os espíritos superiores, eles são muito criteriosos, normalmente eles não impõem nada, normalmente. Eles fazem todas as tentativas para que os inferiores que estão sob sua tutela respondam aos apelos, aos convites, às sugestões, às orientações. Mas há sempre determinados momentos em que a energia deve estar presente e agir. Então, nós vamos verificar estes momentos de maior energia, de determinação de Olivier de Guzmán. Aqui já começa Camilo explicando que num simples gesto de Olivier de Guzmán, o Agenor levantou-se submissivo e acompanhou até a outra sala, tocado por influências irresistíveis que não tinham como ser resistidas. Depois eles entram, depois de passar pelos corredores da prisão, em uma outra sala, espécie de gabinete de experimentações científicas. Dir-se-ia um tabernáculo onde mistérios sacrossantos se desvendavam, afirmando ao observador o quanto conviria a aprender e progredir em psiquismo, para se tornar merecedor da herança mortal que o céu legou ao gênero humano. Era uma sala onde eram realizados trabalhos de regressão de memória. E daí Camilo também descreve o ambiente mencionando a respeito de luzes, energias que estavam ali presentes. O citado gabinete mantinha-se perenamente saturado de vaporizações magnéticas apropriadas à finalidade para que se for organizado, as quais suavemente emitiam fosforescências azuladas, tênues, sutis, quase imperceptíveis à nossa visão ainda muito débil para as coisas espirituais, e absolutamente invisíveis à percepção embrutecida daquele que nelas penetrava, a fim de se submeter à operação conveniente. Então Camilo e seus amigos percebiam pouco daquelas energias. Ele consegue descrever, provavelmente também, para escrever o livro, foi-lhe melhorada a compreensão daqueles fenômenos. Ele talvez pôde ver um pouco mais a fim de escrever o livro. No entanto, Agenor não via nada daquilo, daquelas ondas, daquela vaporização, daquela luz azulada. Ele via apenas o instrumento, né, que estava ali presente. Diz ainda Camilo, descrevendo aquele ambiente, aquela sala onde eram realizadas as regressões de memória. Sobre um tablado polido como o cristal, via-se uma cadeira estruturada em substâncias que igualmente se assemelhavam à transparência do cristal, mas pelo interior da qual perpassava um fluido azul, fosforescente, como sangue que corresse pelos canais arteriais de um envoltório carnal, desde que fossem acionados botões minúsculos, quais pequeninas estrelas que se apresentavam no conjunto de todo o estranho aparelhamento. Então, havia um tablado, como se fosse um cristal polido, sobre o tablado, uma cadeira também parecendo cristalina, né, transparente, translúcida, e, no entanto,
no meio, no interior daquela cadeia dos veios, como se fossem canais que no meio da cadeira passasse um líquido também azul, uma substância fosforescente. E essa substância, ela não ficava permanentemente passando pela cadeira. Somente quando acionado, quando era ligado ao aparelho, a substância azul passava porque teria uma função. Depois desligado o aparelho, parava de passar aquela substância azul fosforescente no meio da cadeira. À frente da singular peça, ou seja, o tablado, a cadeira e a frente da cadeira, congênere daquela existente na sala de recepções do hospital, onde assistíramos ao fenômeno do nosso próprio desprendimento da organização material, retrocedendo mentalmente até a data do suicídio sob a direção de Teócrito e a assistência de Romeu e Alceste, destacava-se um quadrângulo de cerca de 2 metros, fulgurante qual espelho, placa fluido-magnética ultrassensível capaz de registrar, em sua imaculada pureza, a menor impressão mental ou emocional de quem ali se apresentasse, e a qual vimos ensombrar-se gradativamente a entrada de Agenor, como se hálito impuro a houvesse embaciado. Ou seja, ele vai se recordar neste momento, ele se recorda neste momento, daquela grande tela que existia naquele salão onde eram realizadas também as regressões de memória até o momento do suicídio, um pouquinho antes do suicídio, né, o que teria levado até o suicídio a pessoa, ao qual ele e os amigos dele tinham sido submetidos àquele processo de regressão de memória. E ele diz que esta tela que existia era bem semelhante àquela outra que ele já tinha visualizado e também visto as próprias cenas, as cenas do seu suicídio e do que teria o levado ao suicídio na Terra. Então ele diz, é uma placa fluido-magnética ultrassensível. Todas as emoções, pensamentos, sensações e recordações, conteúdos do inconsciente, tudo isso impressionaria aquela tela e passaria a ser registrado e apresentado naquela tela de frente à cadeira de cristal, fazendo com que o Agenor, que estaria ali sentado, sentisse como se ele estivesse vivendo todas aquelas experiências de novo naquele exato momento, como se fossem as experiências do passado, da sua memória, elas estivessem ocorrendo naquele exato momento. Ou seja, ele revive, ele não apenas assiste, ele revive todas aquelas experiências. E o que é interessante é que esta tela, ela era cristalina, e no entanto, quando a Agenor entra no ambiente, ela fica embaçada. A tela meio que escurece pelas irradiações de Agenor. Também isso é muito interessante. Houve uma reunião de materialização de espíritos com o médium Peixotinho, e um dos espíritos que se materializavam naquela reunião estava circulando entre os presentes e havia um pequeno corredor. E o espírito Sheila dirigiu-se ao fundo, do salão para um atendimento. E quando ela passa por determinada fileira, ela que estava totalmente materializada e irradiando luz, porque a mediunidade de Peixotinho, o seu ectoplasma, suas energias, por serem altamente delicadas e de um teor muito nobre por causa da sua moralidade, permitiam esse tipo de materialização luminosa, o que é muito, muito, muito raro. Então Sheila estava completamente materializada, ela foi enfermeira alemã, desencarnou na Segunda Guerra Mundial. Ela então passou luminosa em direção ao fundo do salão e, no entanto, quando ela passou em determinada fileira, a luminosidade dela perdeu potência. Ela continuou caminhando, voltou a se tornar luminosa. Fez o tratamento quando ela estava de regresso em direção à cabine onde estava o médium. Ela estava luminosa, passando por aquela fileira,
a sua luminosidade, ela quase que, a sua luminosidade quase que apagou-se completamente. Depois, indo mais adiante, ela voltou com a sua luminosidade. Ninguém comentou, todos perceberam o fato, mas ninguém comentou nada. Posteriormente, um dos presentes à reunião foi conversar com Chico Xavier, porque nesta reunião Chico Xavier estava presente. Ele falou: Chico, o que aconteceu? Porque quando Sheila passou em determinado ponto do salão, ela perdeu potência na sua luminosidade, e o mesmo aconteceu quando ela voltou e passou pelo mesmo ponto. Daí Chico disse assim: é porque havia um senhor que é empresário. Aquele senhor que estava naquela fileira de cadeiras é empresário. E ele está passando por uma situação muito difícil. Ele está com muito sofrimento porque a empresa está passando por muitas dificuldades financeiras. E ele veio para a reunião, é um homem muito bom, mas ele não conseguiu desvencilhar a mente, tirar a fixação da mente dos problemas financeiros da empresa. E, portanto, estava a irradiar ondas de baixa vibração, gerando um campo vibratório negativo. Quando Sheila passou por este campo vibratório, perdeu potência o fenômeno. Depois reconstituiu o fenômeno na sua potência normal. Quando ela estava de retorno para a cabine e passou novamente por aquele mesmo ponto onde estava maior concentrada a irradiação daquele senhor, perdeu potência novamente o fenômeno. Então, aqui a gente tem algo semelhante. Perdeu o brilho, digamos, aquela aparência cristalina, o espelho, pelo efeito da irradiação de Agenor. Então daí, Camilo, que é sempre o perquiridor, chefe, né? Ele sempre é o que se adianta nas perguntas de todo o grupo. Ele pergunta ao padre, né, ao padre Anselmo: dir-se-ia um gabinete de fenomenologia transcendental? Qual a utilidade disto, reverendíssimo padre? E daí o padre Anselmo responde: raciocinais bem. Com efeito, trata-se de um sacrário, né, um lugar sagrado onde são guardados objetos sagrados, um lugar íntimo onde se abrigam os sentimentos. Trata-se de um sacrário de operações transcendentalíssimas, meu amigo. O aparelhamento que vedes harmonizado em substâncias extraídas dos raios solares, cujo magnetismo exercerá a influência do ímã. É uma espécie de termômetro ou máquina fotográfica, com que costumamos medir, reproduzir e movimentar os pensamentos, as recordações, os atos passados que se imprimiram nos refolhos psíquicos da mente, e que pela ação magnética ressurgem, como que por encanto, dos escombros da memória profunda de nossos discípulos, para impressionarem a placa e se tornarem visíveis como a própria realidade que foi vivida. Então o processo seria o seguinte: estes aparelhamentos, eles têm substâncias, aquelas substâncias azuladas seriam substâncias extraídas dos raios solares, dos raios emitidos do magnetismo do nosso Sol. Então vejamos que há muitos elementos da natureza cujas funções, finalidades e até mesmo benefícios nem imaginamos. Emmanuel diz que na sua obra o Sol é mantido na sua potência de irradiação pelo pensamento, pelo psiquismo e pela irradiação de amor de nobres espíritos, como Cristo. Por isso, inclusive, que nós vemos também na obra de André Luiz, que os raios solares diluem aqueles vibriões psíquicos. Então, aquela energia, aquele fluido azulado que era composto de magnetismo do Sol, ao passar, a gente vai ver a descrição mais pormenorizada em seguida, pela cadeira e pela, digamos, a mente daquele do Agenor, de qualquer paciente que estivesse ali sendo submetido àquela experiência, aquele fluido azulado funcionaria como um ímã.
a atrair as partículas de ferro numa comparação. Mas o que seriam as partículas de ferro nesta comparação? Seriam as memórias mergulhadas no inconsciente. Então, ao passar aquele fluido, ele faria com que as memórias profundas do inconsciente viessem à tona. E daí fossem reproduzidas naquele telão, não apenas como um filme qualquer, mas transfigurando o ambiente para que o paciente se sentisse novamente vivendo aquela experiência, como se estivesse vivendo-a por primeira vez. E daí, diante desta explicação do Padre Anselmo, o Camilo diz que tanto ele quanto os amigos tiveram um frêmito de terror que sacudiu nossa fibratura psíquica, o primeiro ímpeto, ou seja, o primeiro impulso que tivemos, ouvindo a resposta sucinta quanto profunda em sua vertiginosa amplitude, fora o de fugir, apavorados que ficamos ante a perspectiva de vermos também nossos pensamentos e ações passadas assim devassados. E ele esclarece, eles sabiam muito bem, esses pacientes, que os benfeitores espirituais conheciam estas informações do passado deles, que tinham acesso à ficha das reencarnações deles, dos fracassos, das pequenas vitórias, ou seja, conheciam profundamente os pensamentos deles. Então, eles sabiam que o tempo todo aqueles benfeitores tratavam-nos com muito carinho e com muita discrição, nunca ficavam comentando a respeito dessas informações a que eles tinham acesso. Então, não tocavam nestes assuntos, a não ser quando era necessário para alguma atividade específica, mas não tocavam nesses problemas tão íntimos, tão profundos deles. Então, eles não se sentiam constrangidos, envergonhados. O problema não eram os benfeitores saber, porque eles sabiam que os benfeitores sabiam, mas era tamanho amor, tamanha compaixão que os benfeitores tratavam com eles e tamanha discrição, nunca mencionando esses pormenores dos fracassos deles, que eles ficavam tranquilos com relação aos benfeitores. O problema deles, o pavor deles era, portanto, com relação a si mesmos. Como é que eles iriam encarar aquelas memórias se a nossa tendência é bloquear essas memórias perturbadoras? Nós bloqueamos normalmente essas memórias perturbadoras. Para não ter de enfrentá-las, não temos coragem de enfrentar o nosso passado. Então, o pavor era realmente da inabilidade de enfrentar a própria realidade, de conhecer a si mesmo. Por que a maioria das pessoas não realiza o processo de autoconhecimento? O pavor do que pode encontrar dentro de si mesmo. Por isso que para fazer o autoconhecimento precisamos do Evangelho de Jesus. Porque Jesus já nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. Então temos também de ter a compaixão por nós mesmos. A compaixão por nós mesmos deve ser muito bem compreendida, não significa, então tudo bem eu ser assim ou estar nesta condição. A compaixão significa encararmos os nossos problemas, os nossos erros, sem infligirmos, ou seja, aplicarmos a nós mesmos punições, sem sermos masoquistas, sem sermos cruéis conosco mesmo, sermos firmes conosco no sentido de exigirmos de nós mesmos o esforço para a nossa transformação moral. Eu não posso aceitar que eu permaneça assim. Eu fazia errado, vinha fazendo errado, até hoje fiz errado, mas a partir de hoje, agora que eu sei que eu estava fazendo errado, detectei o meu erro, agora a partir de hoje eu vou ser muito firme para que eu possa me empenhar o máximo possível para, paulatinamente, me transformar. Vou cair, vou fazer errado de novamente, eu sei que vai ser assim, mas eu continuarei firme, me empenhando para chegar ao meu objetivo. Então,
Esta compaixão não significa nós sermos complacentes com os nossos erros. Está tudo bem assim, todo mundo é o estágio evolutivo da Terra, o nosso estágio evolutivo. Não. Ou ter dó de si mesmo, também não. O que nós precisamos é uma firmeza para que nós possamos nos modificar, nos transformar, mas sem cairmos numa crueldade conosco mesmo. Sem ficarmos nos siliciando. Antigamente, religiosos havia que se siliciavam, com chicotes que cortavam as costas, sangravam. Não precisamos disso mais. Também não precisamos fazer silícios morais. Você não vale nada, eu sou assim mesmo, olha que horrível eu sou. E ficar se siliciando necessariamente. Basta a conscientização. Estou errado. O meu passado é cheio de erros. Já que eu tenho essa consciência, agora eu vou me empenhar em fazer melhor. E vou conseguir. Não vou descansar enquanto não conseguir. Então é isto. Mas muita gente não quer se enfrentar. Por quê? Porque o orgulho diz, você é muito bom. Vejam o que as pessoas fazem, a gente às vezes não faz isso. Nossa, olha que as pessoas... Como que a pessoa pode fazer uma coisa dessas? Como a pessoa pode ser tão fútil? E aí se a pessoa descobre que ela tem 1000 futilidades também intimamente? Como é que ela vai encarar isso? Porque o orgulho vai dizer que os outros são fúteis, os outros são levianos, os outros são isso, os outros são aquilo. E daí o medo de a gente fazer uma breve viagem interior e descobrir que a gente tem também todos aqueles defeitos morais. Então é preferível nem ir, nem vou nesta viagem. Então aí está o grande medo, o grande pavor é porque nós sabemos que nesta viagem interior vamos encontrar aquilo que vai nos desagradar. E ao encontrar isto, a consciência vai gritar bem alta. Agora que você está bem consciente disto, veja se modifique esta realidade. E como nós temos a tendência a permanecer naquele patamar que já estamos, não desejamos fazer tantos esforços, isso implica renúncia, muita abnegação, muita renúncia, abrir mão de muita coisa, de ideias que nós tínhamos, de comportamentos que nós tínhamos, de pensamentos. Então não estamos tão interessados nisto por hora. Por isso nós vamos evitando este confronto com a nossa própria consciência, com o nosso passado. Então, ele diz aqui, o que porém em verdade nos alarmava não era o sermos totalmente conhecidos deles, os benfeitores, mas a possibilidade de vermos nós mesmos essas fotografias do passado, de assistirmos nós mesmos às monstruosas cenas que fatalmente se refletiriam no insustentável espelho, analisando-as e medindo-as, o que inesperadamente surgia para nós como um patíbulo, mais um palanque infamante que nos aguardaria como novo gênero de suplício. Daí, o padre Anselmo ainda diz o seguinte, que uma entidade iluminada, evoluída, ela poderia realizar, digamos, esse procedimento de liberação dos conteúdos do inconsciente, da memória profunda, rever o passado e ressentir novamente, reviver o passado, facilmente movimentando apenas a sua força psíquica, a força da vontade. Então, com essa movimentação das próprias forças e da vontade, ele faria com que esses conteúdos do inconsciente viessem à tona. E ele reviveria o seu passado, evocando esses momentos que foram evocados, tal como os vivera realmente outrora. No entanto, para aqueles pacientes, para a reeducação deles, orientação deles, era necessário aquele procedimento. E daí ele conclui sobre este assunto dizendo que aqueles benfeitores, e por isso eram escolhidos a dedo, eles realizavam aquelas operações para buscar as informações necessárias para o intuito, que era de estimular aquele paciente a rever os próprios comportamentos, os pensamentos e a melhorar-se para preparar-se para uma nova reencarnação. Mas que aquelas informações que surgiriam do passado, do inconsciente do paciente, elas eram sagradas e deveriam ser
respeitadas profundamente, de maneira que a discrição daqueles mentores, aqueles trabalhadores, né, benfeitores espirituais, era gigante, extrema discrição. Isso também deve ser aplicado também no nosso movimento espírita. Toda vez que, por exemplo, nas atividades de atendimento fraterno, nas atividades mediúnicas, tivermos certas revelações, é necessário que tenhamos a máxima discrição, máximo respeito para com essas informações, esses conteúdos do inconsciente, ou ainda que seja do consciente da pessoa, da intimidade da pessoa. Por isso é que em reuniões mediúnicas sérias, verdadeiramente espíritas, reuniões mediúnicas de atendimento a espíritos sofredores que sejam verdadeiramente espíritas e, portanto, verdadeiramente sérias, elas sempre serão a portas fechadas. Somente entrarão aqueles que já estão devidamente treinados para aquele mistério. Pessoas que sejam discretas, além de terem também as outras condições. Porque imaginemos, os espíritos vão se comunicar e vão apresentar os seus dramas íntimos, particularidades das suas experiências na Terra, talvez envolvendo nas suas narrativas outras pessoas que talvez estejam ainda reencarnadas. E isso é público para qualquer pessoa ver, pessoas que não têm nenhum compromisso com a compaixão, com a caridade, com a doutrina espírita, que não têm conhecimento para entender a grandiosidade daquele momento, daquele trabalho. Não, essas reuniões não são espíritas. Não são sérias. E são perigosas, inclusive, para os participantes. Porque reuniões que não são sérias não são coordenadas e visitadas pelos benfeitores espirituais. Então, sobram os espíritos inferiores para coordenarem e visitarem estas reuniões. Então, tomemos muito cuidado. Aqui fica bastante claro a respeito desta discrição, deste autorrespeito, quando o padre Anselmo diz o seguinte: todavia, tudo quanto obtivermos da mente de cada um será para nós como sacrossanto depósito que jamais será atraiçoado, podendo-se mesmo adiantar que apenas o mestre instrutor do paciente será o depositário dos seus terríveis segredos, guardando-os zelosamente para a instrução do mesmo, pois assim determinam as leis da caridade. Esporadicamente, como neste momento, poderemos apenas alguma parte, surpreender, visto tratar-se da iluminação da coletividade, ainda com maior razão quando esta coletividade se anima da boa vontade para o progresso e do critério que vemos irradiando de vós outros. Até aqui alguma dúvida, pergunta? Então nós vamos para a parte final com as preces pelos nossos irmãos suicidas e na semana seguinte nós encerraremos este capítulo, os arquivos da alma, acompanhando, portanto, o processo em si de regressão de memória de Agenor, e começaremos o estudo do capítulo O Manicômio.